cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amados, o pastor, o bispo Sérgio e a bispa Mônica não estão conosco hoje porque tiveram um compromisso. Pediu para estar avisando a igreja. Mas nós estamos aqui, vamos adorar ao Senhor. Vamos cultuar esse Deus maravilhoso. Outro aviso que a bispa pediu para entregar é que no domingo, de manhã, o Tadel começa uma nova sala, o Novo Nascimento. Essa sala é para toda a igreja. Então você, líder de célula, que tem alguém lá que ainda não participa da escola dominical nossa, do nosso Tadel, tem aí a oportunidade então de estar enviando esse irmãozinho, essa irmãzinha para estar então sendo capacitado e aprendendo mais de Deus. Inclusive na mensagem de hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Você vai entender o que é ser um cristão, o que é ser um crente verdadeiro. Porque o tema nosso hoje, nessa campanha que inicia aí no Sal, o tema da nossa mensagem é o testemunho do crente em Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou estar ministrando na direção do Espírito Santo de Deus, porque eu sou pequenininho, eu sou instrumento e vaso na mão do Senhor. Então, o que Deus pedir para a gente estar falando, fora o esboço que tem aqui na frente, e aí o irmão aqui vai falando. Talvez, pode ser, até ser assim um pouquinho forte, duro, mas a Bíblia diz que existe a exortação, que é para o bem do filho. Existe a exortação que é para o bem do filho. Amém? Mas está na direção de Deus. Vamos ver o que acontece. Eu só sei de uma coisa: você sai daqui sabendo o que é ser crente. Deus vai falar um pouquinho do seu coração, porque falou no meu já. Levei uma chicotada já quando estudava ela, né? Ou talvez fale no seu coração, amém? O testemunho do crente. Vamos ler o livro de Colossenses 4, o versículo é o 5. 4, nós vamos ler o 5 e o 6. O livro de Colossenses, capítulo 4. E diz assim, andai em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Esta passagem está falando para quem? Para nós quem? Nós que já entregamos a vida ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o único e suficiente Salvador. Então essa passagem de Colossenses começa então já nos avisando como proceder, amém? Põe a mão no seu coração, curva a cabeça e vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nos apresentamos agora diante do Senhor, meu bom Pai, apresentando a palavra de hoje. Deus, que os meus irmãos saiam daqui edificados. Deus, cuida agora da mente de cada um, dos ouvidos, dos olhos, do coração. Repreendemos todo espírito de incredulidade. Deus e Pai Celestial, que o teu servo agora, Senhor, diminua e que o Senhor cresça, e que a sua glória seja manifesta nesse lugar. Traga, Jesus Cristo, a palavra revelada em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Vamos começar então agora falando um pouquinho do que Deus quer falar conosco. Mas, como deve ser assim pelo menos nos próximos anos aí, a última ministração minha com os irmãos, então eu quero deixar aí algo que os irmãos não esqueçam de mim assim, e lembrem de vez em quando. Aí você pode repetir assim comigo, Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Deus é bom. Ruim é nós, né? Jesus nos comissionou para sermos testemunha dele aqui. Para nós sermos testemunhas, nós temos de falar de Jesus Cristo de Nazaré. E mais à frente eu vou falar um pouquinho que talvez a gente não precisa nem falar e nem pregar Jesus Cristo. Basta só a sua atitude dia após dia. Ou coisinha difícil, que muito crente às vezes se pega no velho homem. E aí você fala, caramba, mas quando eu batizei lá, né? Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já ficaram para trás. E agora eu me torno uma nova. E essa nova criatura é andar como Jesus andou. Tentar ser um pouquinho de como Jesus foi. Ter o caráter de Cristo. Buscar, meus irmãos, chegar à estatura de um varão perfeito. E diante do estudo dessa mensagem, eu vi que a gente precisa buscar muito mais. Porque infelizmente muitos dos cristãos estão praticamente comparados a quem não tem Cristo. Quiçá pior ainda. Porque muitas pessoas que ainda não têm Cristo, que a Bíblia chama de ímpio, tem mais caráter de alguém que já é cristão há algum tempo. E isso é ruim. Porque nós já vimos e ouvimos e lemos e escutamos testemunhos de muitos cristãos que aí depois um amigo no serviço ou na escola, quando escuta, pastor faz isso, cristão evangélico faz isso, amados, é um prato cheio para o inimigo usar a boca do ímpio lá fora e ó, descascar a gente. Não só a gente cristão evangélico, mas os cristãos católicos, de muitos padres, né, que vez ou outra cai aí na mídia, um testemunho ruim. Ah, mas e aí eu vou ter que ser certinho agora? Vai ter de tentar pelo menos. Olhar no espelho. Tivemos uma ministração certa vez aqui do pastor Aldo, falando de alianças, e toda a ministração, quando ele começava, ele dizia que tudo que fosse falado era para você, se você já tinha de olhado no espelho. É como se tivesse um espelho. Então o que é ministrado aqui, muitas vezes a gente escuta algo que pode doer um pouquinho, aí você pensa no irmão, esse aqui é para aquele irmãozinho lá, hein? O irmãozinho ou a irmãzinha que precisa dessa, chamado crente pá, pega e joga, é para aquele irmão. Esse aqui, essa palavra é para quê? Mas aí nós devemos ser cristãos o quê? Inchado, ó, para mim. Aleluia, glória a Deus. E é hoje. Glória a Deus. Campanha do sal. A Bíblia diz que vós sois o sal da terra. Nas outras campanhas, nos outros dias, algum dos pregadores vai estar ali talvez falando mais um pouquinho do ato profético em si do sal. E como o Senhor Deus me deu a oportunidade de começar, então eu quero começar falando sobre isso. Porque não adianta a gente depois estar pegando o sal e fazendo a campanha se não tem o que? A postura de cristão. Aí a gente vai sair fora. Vou pegar o sal agora para abençoar e tentar ganhar, igual o Marquinhos testemunhou que jogava na comida, no corpo, no bolso. Mas e a sua postura de cristão? A oração de um justo vale muito em seus. Dá a entender que a oração de quem não é justo, então não faz efeito. Eita! E aí nós temos de anunciar esse evangelho. É necessário que cada crente confesse Jesus Cristo diante dos homens. Aí você deve estar lembrado então, a primeira vez que quando foi feito o apelo,
Tu levantou a mão, veio à frente. Eu já vi muitos vindo chorando, entregando a vida para Cristo, diante de uma testemunha, de um monte de testemunha. Aí pronto, primeiro passo, sem vergonha nenhuma. Muitas vezes a gente fica lá, vou, quer vir, mas e a luta espiritual tremenda, Satanás não querendo, mas aí o Espírito Santo te convence. Aleluia. Aí pronto, agora você entregou a vida a Cristo e é crente. Aí vem um turbilhão de coisas na cabeça agora. Eu, quando entreguei a vida verdadeiramente, foi no encontro. Saí sexta-feira à noite da faculdade. Nesse dia eu estudei até a última hora, porque o pastor Sérgio falou que ia me buscar, e eu falei que eu tinha faculdade. Só que faculdade, não MIC, com um monte de barzinho do lado, depois de quarta-feira ninguém estuda. Só nos bares. E eu já estava nesses bares, né? Eu não bebia, quando comecei a faculdade voltei a beber. Então eu já estava lá. Mas nessa sexta-feira, dia do encontro, eu não podia ir para os bares porque eu ia estudar. Fiquei até a última aula e o pastor foi lá e me busca. Falei, caramba, o carequinha veio mesmo. Indo para o encontro e entreguei minha vida para Jesus Cristo então. Aí começou agora um turbilhão de coisas na minha cabeça. Porque na segunda-feira eu tinha de ir para a faculdade. Eu gostava muito de ficar junto com os colegas, contando muitas piadas. As meninas colegas gostavam muito das piadas. Já estava casado, tinha uma filha. E se não tivesse convertido, ia ter mais piadas e mais alegrias. E Mônica ia dançar. Mônica é a esposa. Mas para a misericórdia do Senhor, eu converti. E aí acabou as piadas, acabou as sentadas de bar, acabei saindo da Unic, fui para uma outra faculdade. O povo falou que eu tinham feito a lavagem cerebral. E está eu crente agora aprendendo de Deus. Dia após dia, cada dia sendo transformado, sendo mudado, aprendendo. E vai aí para 13 anos já, até que o Senhor sustentando. Depois Mônica me disse que quando era nova, antes de pensar em casar, ela disse que ela até, eu vou falar aqui, ela nasceu no lar cristão da presbiteriana e desviou. Eu conheci ela na balada. Mas que ela orava para arrumar um pastor, que queria um pastor na vida dela. Olha aí, ó. Aí encontra eu, né? Deve ter olhado e falado, não vai ser pastor não. E tá aí nós agora, olha. Capacita agora, Jesus. Amados, aí veio o testemunho de dia após dia. Pedro, você que está anotando, em 1 Pedro 3,15, ele recomenda para que nós precisamos estar preparados para testemunhar. Em 2 Timóteo 2,2, Paulo orienta que a gente deve treinar outros também para testemunhar. Aí entra a célula, porque é na célula que a gente aprende mais. Aí entra a escola dominical, entra o Tadel, onde a gente aprende mais. E é uma orientação do apóstolo. E aí, vem agora uma vida totalmente transformada. O que é, meu irmão, ter vida transformada? Se você adulterava, agora você não. Se matava, já não. Se fumava, se brigava com a esposa, né? Se o marido apanhava da esposa, agora já não mais. Ou seja, vai sendo transformado dia após dia. Aleluia. Não devemos dar escândalo ou ser motivo de tropeço para quem quer que seja. 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios 8, 9 e 10. Mas vede que essa liberdade vossa não venha a ser motivo de tropeço para os fracos,
Porque se alguém vir até ti, que tenha ciência, reclinada à mesa em templo de ídolos, não será induzido, sendo a sua consciência fraca, a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Aleluia. Eu e você não podemos servir de pedra de tropeço para ninguém, porque senão no dia do julgamento o sangue daquela pessoa vai ser cobrado de você. Eu e você devemos servir de ponte para o Evangelho. Eu e você devemos servir de ponte para essa pessoa lá fora encontrar o reino do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e não ir para o inferno. Aí, amados, está falando muitas vezes, sabe por que na igreja também? De fofoca. Meu Deus! Está falando de você abrir a boca e falar mal de um irmão, que muitas vezes não é verdade. E aí depois você fala desse irmãozinho, uma outra pessoa fala para outra, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e aí muitas vezes essa pessoa pode vir até a ser expulsa da igreja, pode ser disciplinada, e aí depois disso pode até desviar, e não voltar mais para os caminhos do Senhor, por vergonha, e a vida dela é destruída. E aí, por causa de uma fofoca, foi pedra de tropeço para uma alma. Olhemos as pessoas como alma. Aí você vai entender o que Cristo quer. Porque está escrito assim, ó, que o desejo do Senhor é que todos se salvem. Porque o inferno não foi feito para mim nem para você, mas para Satanás e os demônios. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Vida transformada. Deixa eu correr aqui, senão não vai dar tempo. Os descrentes não leem a Bíblia. As pessoas que não têm Cristo lá fora não leem a Bíblia. Eu mesmo, a minha criação, a minha fé, ela foi aí no catolicismo. Cheguei a fazer a primeira comunhão, catequese, primeira comunhão, e acho que eu parei por aí. Então, ou seja, a gente é católico praticante, do exército verdadeiramente. Infelizmente tem muito evangélico praticante, evangélico não praticante, está assimilando praticamente com o catolicismo, não tem estudado Bíblia. Mas voltando aqui, então lá fora, do descrente, ele não lê muito a Bíblia, e a palavra diz que é o conhecimento que liberta a gente, de entender a Bíblia. Se eles não leem a Bíblia, as pessoas que você quer ganhar para Cristo, se eles não estão lendo a Bíblia, como que ele vai então saber da verdade bíblica, saber como chegar ao céu, saber como que tem um nome escrito no livro da Bíblia, no livro da vida? Através de quem, se ele não lê a Bíblia? Me ajuda. De mim e de você. Aleluia. Porque, amados, eu e você não podemos ser crente evangélico em Jesus Cristo 007, que ninguém lá sabe que você é crente, uai. Misericórdia. Você tem de sim dizer que você professa uma fé. Aí prepara, amados, porque depois que eles souberem que você é um cristão em Jesus Cristo, uma derrapada sua vem 1000 dedos te apontando. Mas a coisa maravilhosa que tem é que quando ele sabe que você é um crente, ele está precisando de uma oração, porque a casa dele está caindo aos pedaços, a briga lá não para, ele vem procurar você para orar por ele. Aleluia. E o seu testemunho então de crente tem de estar afiado. Você tem de estar totalmente preparado para poder abrir a boca, orar por essa pessoa e decretar a vitória na vida dela. Porque a honra vai ser do Senhor Jesus Cristo, e ela vem para testemunhar um dia na igreja que Deus fez na vida dela através de um servo, que é você e eu. Testemunho de um cristão conta muito. Você pode até nem pregar. E Colossenses 4:5 fala que nós não podemos perder a oportunidade. Quantos testemunhos eu ouvi de irmãos que, geralmente é um novo convertido, está na fila do banco, está no salão de beleza, está no mercado, e Deus fala assim, ó, fala para ela de mim. Fala de mim para ela. Vai lá e fala só assim, ó, Jesus te ama. E aí, você fica assim, ó, não estou na minha cabeça, eu falo, não falo. É da minha cabeça, não é de mim, não é de mim. E aí você muitas vezes perde a oportunidade. Porque você dizer para alguém assim, ó,
apenas a frase Jesus te ama, e embora pode mudar a vida dela. Talvez ela estava pensando em suicidar, e você fala, ó, Jesus te ama, e aquilo entra, porque a Bíblia diz que não sou eu e nem você que converte, porque quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Só abre a boca e diz Jesus Cristo te ama, vai embora, porque o resto o Espírito Santo de Deus faz. Glória a Deus. Só prega a palavra do Senhor às pessoas. E aí, aqui diz que não pode se perder oportunidade, tal qual o testemunho do irmão Sidney aqui, lá no serviço do oportunidade. Deu a oportunidade, entra com Jesus Cristo. Não precisa ser muita coisa não, amados. Pouquinha coisa, você muda a vida de uma pessoa, muda a família da pessoa. E através de uma pessoa convertida, a família dela toda converte. E aqui na igreja nós temos muitas experiências dessa situação de uma pessoa converter e a família toda vindo. Tanto é que quando eu converti, amados, eu comecei a conhecer as pessoas e aí eu vi, mas fulano então é primo dela, é irmã dela, é sogra, é genra, eu falei, caramba, não pode nem falar mal de um aqui, senão você erra e acerta a família. E é bênção. Aleluia. É bênção. Aí a família é o poço fértil. Glória a Deus. Testemunho de vida. Sal da terra é isso. A conversa do crente deve ser agradável, cativante, amável e gostosa. Aleluia. Deve ser uma linguagem direcionada, tal qual é da Bíblia. Porque sabia que eu e você temos uma linguagem? Mas como assim? A gente tem uma linguagem. Tanto que conta-se que estava andando dos crentes à noite, já passando em frente ao cemitério. E aí eles estavam indo daqui para lá e vinha um outro de lá para cá, e na hora de cruzar a conversa dos crentes, assim, pois é, mas quando eu era desse mundo, olha, eu aprontava, o outro olhou e falou, vou te alma penada. Eu e você temos uma linguagem cristã. Aleluia. Isso aí, amado, faz com que as pessoas entendam que você é crente, porque antigamente, bem antes, e aí são mais os irmãos da Assembleia que ainda prevalecem com o vestir deles, as irmãs com a saiona, o cabelão, então você olha e fala, é uma crente. Mas hoje em dia não, ramificou, modernizou, então não se dá para saber se a pessoa é um crente ou não. Aí você tem de ter o quê? O testemunho, o jeito de falar. As piadas têm sido piadas nojentas, piadas pesadas, tem edificado outras pessoas. Porque eu já ouvi muita gente dizer, se for para ser crente como fulano de tal, ó, tô fora. Infelizmente já ouvi muito isso. Mas a misericórdia do Senhor se renova toda manhã, para eu e você, ó, alinharmos. Está escrito assim, não desvia nem para a esquerda e nem para a direita, mas segue o caminho reto. E esse caminho reto vai dar na porta estreita, difícil de viver, muitas renúncias, mas é esse caminho que leva à salvação. Porque o outro caminho, o Senhor diz que é muito largo, é fácil viver nele, e muita gente vai passar, só que leva para o inferno. Testemunho de um crente, vós sois o sal da terra. Onde devemos testemunhar Cristo? Em toda a parte, irmãos. Não é só na igreja, porque na igreja é fácil. Na igreja, meu amado, é o melhor lugar. Para os novos convertidos aí que ainda não ouviram, porque os mais antigos já ouviram, que a menininha chega para o pai e fala para a mãe, mãe, vamos morar na igreja. Mas por que, minha filha? Porque lá papai é tão bonzinho. Quer dizer que em casa então está difícil de viver com paz. É crente em Jesus Cristo ou não? Na escola, no trabalho, em casa, testemunho de crente,
Sabe por quê, amados? Quando a gente entrega a vida para o Senhor, nosso nome é escrito no livro da... Aí, lá em Apocalipse fala que esse livro vai ser o quê? Só que fala também que vão ser abertos outros. E agora, que outro livro é esse? De tudo que eu e você fazemos está sendo anotado para o dia do juízo. Ah, mas é muita gente. Deus tem todo o tempo do mundo. Está escrito que, por exemplo, que eu e você vamos dar conta de cada palavrão que sai da nossa boca. Os irmãos fizeram assim, ó. Hoje é dia de você ajoelhar e falar: Senhor, me perdoa por aqui. Oh, Deus, eu queria falar, escapou. Ai. Evite contendas, brigas e discussões. 2 Timóteo 2, 14 e 15. Vamos dar uma lidinha que vai embasar isso aqui. 2 Timóteo 2. Vamos ver o que fala, ó. Lembra-lhes estas coisas, conjurando-os de Deus, que não tenham contendas de palavras, ou seja, brigas, que para nada aproveitam, senão para subverter os ouvintes. Procura apresentar-se diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eita! Eu e você, amados, porque tem sangue que corre na veia, a gente é carne, a carne já fala aí que é o quê? Fraca, mas na hora da contenda a gente tem que ter a força de vontade, tem que estar cheio do Espírito Santo para não dar continuidade. Quando dois não quer, é assim? Quando um não quer, Deus não briga, amados. Que nós sejamos esse um, então. Aí é mais para as mulheres, né? Porque elas é aqui, os outros até conseguem segurar, manter a linha, não vou brigar não. Nós assim conseguimos, mas as irmãzinhas, ó, é verdade ou não é? Rapaz, a irmã está grávida aqui, estou brincando. É de todo mundo, amados. É um, é o outro, a gente tem que ter sabedoria. Porque senão, né, um fala A, o outro fala B, aí ó, é o alfabeto inteirinho. Nós temos de ter sabedoria para evitar o que a palavra diz. Quer saber como um crente é? Falam-se, é só perguntar para o vizinho. Conhece tudo. E aí? Se o vizinho vê você xingando toda a direita lá, aí um dia você talvez é até uma obreira, né, uma diácona. Aí você está aqui, ó, alguém convida a sua vizinha. Aí você está aqui, ó. Aí a irmã entra, a vizinha entra e te vê. Mas nós temos de pensar isso. Irmãos, eu tenho que contar, por exemplo, no trânsito. O irmão era novo convertido, e no trânsito e ele meio que cortou a pessoa, e a pessoa do carro aí ele olhou, rapaz, e falou: mas não é o irmão lá da igreja? Vigia, irmão, vigia. Teve uma outra história de testemunho assim de crente. O irmão estava no carro da frente, estava o cara e o outro rapaz aqui, e as esposas atrás. E me passa uma moça, acho que devia estar muito bem vestida, quer dizer, pouco bem vestida, né? Parece que o olhar desse varão olhou assim, ó, a esposa atrás, e acompanhou, né? Uma pombagira grandona. Aí passou. Ela passou, aí o irmão foi olhar no retrovisor. Quando ele olha no retrovisor para terminar de olhar, a esposa está assim, ó, fazendo assim, entendeu?
Amados, são coisas que são pegas, né? São coisas que as pessoas pegam e descobrem. E as que não, ninguém descobriu, ninguém viu. Ufa! Aí a Bíblia diz assim, que os olhos do Senhor estão atentos a tudo que eu e você fazemos. Eles esquadrinham o meu deitar e o meu levantar. Ixi. E aí vai ter que prestar conta um dia. Aí a gente tem que tentar ser crente verdadeiro. Buscar chegar então à estatura de um varão perfeito. Passou a mulher grandona para os homens, agora que eu vou falar, olhou, amado, não volta a olhar, tira. A pastora até pregou, a pastora dos Estados Unidos, que a tentação vem, mas você não pode aceitar ela. Tem que lutar. É uma guerra, a batalha está na onde? Na mente. Satanás lança setas, dardos inflamados do inimigo. Mas louvado seja o nome do Senhor, que em Efésios 6,10 tem lá um tal de capacete da salvação, que você pode pôr ele. E aí pede para o anjo pôr fogo ainda, reveste de toda a armadura do Senhor para resistir o dia mau. É eu e você, da tentação do inimigo, para não cairmos nela e ficarmos fortes. E aí Deus me dá a oportunidade de declamar o que Paulo disse: combati o bom combate, guardei minha fé e venci. Aleluia. Eu e você temos de vencer dia após dia, amém? Eu e você, do mais fraco que acha que é, porque não tem ninguém fraco na presença do Senhor. O sangue de Jesus tem todo. Então Deus manda dizer: se você pensa que não pode, que é só o pastor, o missionário, o líder, o supervisor que pode orar, expulsar, curar, não. Foi dada essa autoridade para mim e para todo mundo que tem Cristo como único e suficiente Salvador. Esteja sempre preparado para explicar claramente o Evangelho. Porque o testemunho de Jeová, o pessoal dos mormons, quando eles chegam na sua porta, amados, fazendo a obra, eles sabem da Bíblia, lá do jeito deles. E você tem que saber o que a nossa igreja e doutrina ensina. Porque senão você é até cedido ao que eles estão falando. Por isso basta então você saber manejar bem a palavra, como nós já lemos. Aleluia. O mau testemunho do crente, provocar escândalo, exercer mal influência sobre outras pessoas e impedir o crescimento da obra. Tipo de mau testemunho do crente: no lar, lá na sua casa, briga, desmando, autoridade excessiva dos maridos ou das esposas, grito, confusão, conversação, mentira. Isso é tipo comum de mau testemunho. Lá na rua, companhias, vestes, falar, proceder, comentários sobre a vida alheia. Isso aí é fora da sua casa. E aí, como você tem se comportado? Aqui foi lido para não sentar na roda dos escarnecedores. Você está com um pé na igreja e outro no mundo? As festas que você tem participado, o que tem sido falado lá naquela festa? Ah, mas eu não bebo, eu estou lá porque são meus amigos. Ah, e o que tem falado lá? Porque pelo que eu me lembro, quando eu bebia e eu ia para essas festas, eu lembro um bocadinho do que era falado lá. E aqui está dizendo que a gente não pode perder a oportunidade. Ah, então não vou poder ir mais em festa de aniversário do meu primo que é espírita, que é católico. Amados, lógico que vai. Mas na hora que você sentar na mesa com um parente, fala de Jesus. Porque até aí eu imagino que ele já sabe que você é crente. Então fala, não perde a oportunidade. Mas e as baladas que vara a madrugada dentro? Geralmente no final as pessoas que são fracas para beber, elas estão pondo para fora tudo que bebeu. Horrível. Muitos não estão conseguindo chegar em casa. Por que eu falo isso? Porque eu vivi isso quando eu era jovem, quando eu era novo,
quando eu era adolescente, e quando eu já era adulto, até casado. Lembro certa vez, quando eu era meus 18 anos, eu ia sair num bloco carnavalesco, eu era muito tímido para ficar diante de pessoas. Então eu falei, gente, eu vou sair porque os colegas todos têm que sair. E eu entrei num tal de rum Bacardi, se eu não me engano. É uma mistura de uma bebida lá. Eu só sei que eu não vi eu descer a avenida e acordei em casa na porta jogada. O colega jogou e ó, me falaram depois que foi uma vergonha só. A dona não queria deixar eu sair porque eu estava louco. Eu ia atrapalhar a escola lá, o bloco descer. As amigas, a gente vai cuidar deles, que eu quase caí no caminhão que levou a gente. Ou seja, irmãos, a graça do Senhor já cuidando. Porque se eu caio no caminhão naquela época, eu já tinha batido as botas. Aí não era pastor e nem ia estar pregando hoje a salvação e sal da terra. Mas a vergonha foi passada. E aí, e o crente? Lá na rua? Qual o testemunho? Porque, amados, ficar no meio do povo que fala coisas ruins, você acaba sendo influenciado. E você tem de quê? Influenciar. Lembra aqui, mau testemunho, exercer má influência? Aí não adianta. Passa sábado na balada e domingo vem cantar aqui, aleluia, glória a Deus. É o que o irmão tem que falar para vocês. Vigia. Pé na igreja e pé no mundo não é cristão. Vai ter julgamento. Ah não, mas aí se eu for correr eu peço perdão de tudo e pronto. Tem muitos que não dá tempo. Temos de vigiar. Hoje eu deixo a palavra para vocês de encorajamento em viver o evangelho verdadeiro, porque é renúncia. É renunciar. O evangelho de Cristo é renúncia. E é renunciar o quê? Só coisas ruins. Adultério, vício, prostituição, brigas, contendas. É renunciar a essas coisas. Forró, na minha época tinha lambada, hoje tem aí funk, hoje tem aí forró, hoje tem aí os pagodes lá do mundo que leva mesmo muitas meninas e meninos para a prostituição e para as drogas. Eu vivi isso na minha época e sei como é. Então, a abertura que eu quero dar de olhos, principalmente para os jovens, é esta: você jovem tem que ser um jovem que faça diferença. Você jovem tem que ser um jovem que não exerça má influência, mas que transforme a mocidade. Aleluia. E que elas não caiam nas garras de Satanás. Porque está escrito assim, ó, que Satanás, o vosso adversário, ele anda ao derredor buscando uma brecha para entrar e destruir com a vida. Satanás, o nosso adversário. Ah não, mas não quero saber disso não, deixa o Satanás lá quietinho, então ele não mexe comigo, eu não mexo com ele. Ei, olha a notícia que eu vou dar de Satanás com raiva de mim e de você. Satanás, quando foi expulso, ele veio para a terra e ficou no lugar aqui. Satanás, ele queria um trono. Ele queria um trono. E Satanás, ele era o anjo que adorava ao Senhor. Era um dos querubins, tem o de guerra, e ele era o que adorava ao Senhor. Ele perdeu então essa posição. Sabe quem que Deus colocou no lugar de Satanás para adorar ele? Eu e você. Satanás já perdeu. Sabe o lugar que ele estava aqui na terra? Sabe quem que Deus pôs lá? Adão e Eva, colocou o homem lá onde ele estava. Segundo motivo para ele ter raiva. E sabe o trono que ele queria? Se você ler a Bíblia, você vai descobrir que esse trono está guardado para mim e para você. Eita, glória a Deus! Aleluia! Satanás, o nosso adversário, veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Aleluia! Eu e você somos sal desta terra. Aleluia! Mas existe o sal. Existe um sal que fica no saleiro e que a tampa nunca abre.
esse sal não adianta para nada. Sal tem de estar fora do saleiro. Aleluia. Sal tem de sair do saleiro para temperar a comida. Eita glória a Deus. Existe o sal que quando é molhado, ele perde o sabor. Esse sal não serve para nada. Aleluia. Existe o crente que está dentro do saleiro, não tem saída, então não está servindo para nada. E aí vai prestar conta ao Senhor no dia do juízo. Não enterre o seu talento. Deus te deu para ganhar almas para Ele. Não enterre o seu talento. Deus te levantou para fazer a diferença nesse mundo. Eu e você somos sal, mas sal que salga. Eu e você somos luz, luz que onde chegar clareia e treva nenhuma fica. Ei, você é sal da terra, meu irmão. Você é sal da terra, minha irmã. Aleluia. Sabe por que é sal da terra? Naquela época, quando eles iam fazer as necessidades dele, tinham de jogar sal. Sabe por quê? O sal fazia com que não contaminasse, que não contaminasse o resto. Então, meu irmão, onde você entrar como sal da terra, não importa Satanás que tiver. Se você entrar numa família como sal, não importa a quantidade de demônio que tiver, entrou sal que salva, eles não vão proliferar, e Deus vai mandar para o lugar onde eles ficam, para o lugar onde Jesus determina. Você é sal da terra. Entra, ministra a cura, ministra a libertação e faça a obra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E não dê mau testemunho. Seja verdadeiramente um crente em Jesus Cristo de Nazaré, atingindo a estatura de um varão perfeito. Crente que dá testemunho é crente que salga a terra. Aleluia. É aquele que o Senhor fez alguma coisa. Quantos aqui Deus já fez alguma coisa na sua vida? Aleluia. É aquele que teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor? Glória a Deus. Eu estou falando de crente que dá bom testemunho. Você se enquadra aqui, meu irmão, aproveita a oportunidade e firma o pé, que é hoje. Aquele que foi remido pelo Senhor. Glória a Deus. Quem aqui reconhece a soberania de Deus? Aleluia. Quem aqui já teve experiência pessoal com Deus? Glória a Deus. Agora, as provas de um verdadeiro testemunho para mim e para você. Relatar as bênçãos de Deus lá fora. Você tem de entender, meu irmão, se você não está sentindo isso, vai buscar. Você tem de ter um fogo queimando aí dentro. Sabe por quê? Esse fogo é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Se não está sentindo mais, dá o seu jeito. Conversa com Deus. Dobra o joelho. Deixa sentir de novo. Ei, lembra? Lembra tu, filho? Lembra tu, filha? Quando em secreto conversava comigo e elevava as orações, os louvores que chegavam às minhas narinas como cheiro agradável. Lembra quando você em secreto com Deus, ouvindo louvores, chorava? Lembra quando você foi batizado pelo Espírito Santo de Deus e por ele veio sobre ti, vivificando na carne? Aleluia. E manifesto foi um dom, que é o de orar em línguas, para edificar, não a igreja, mas a você mesmo. Porque quem ora em línguas, fala em secreto com Deus. Aleluia. Quantas vezes você não tem orado em línguas? Ei! É hoje que você vai voltar. E quem sabe até ao primeiro amor. Aleluia. Lá de dentro. Lá de dentro. Sentir o fogo do Espírito Santo queimando. Aleluia. Porque é com esse fogo
fogo que se consegue dar bom testemunho, aleluia. Porque é com esse fogo que se consegue, meu irmão, rejeitar a tentação. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele vai fugir de você. Busque a Deus. 7 dias de campanha. Campanha esta do sal. E como ato profético, muitas coisas vão acontecer. O sal que aqui está, na sacolinha, você hoje vai pegar o sal ali e vai passar com ele no corredor. Vai receber a unção do pastor aqui, Rony, na entrada. Você vai deixar o sal na outra cesta ali e vai receber a unção do pastor Marcos aqui. E aí, meu irmão, são 7 campanhas. No último dia, você leva esse sal. Mas algumas pessoas trouxeram o sal para receber a oração aqui e ser santificado. E como ato profético, você também vai usar ele. É o símbolo, porque o que vale é a fé. Mas como ato profético nós vamos usar. Ah, mas para que precisa do sal então? Ato profético. Lembra Jesus quando pegou na terra, cuspiu e pôs na vista do cego? Então não precisava da terra. Mas assim Jesus fez. Pega o sal, meu irmão, joga aí na cabeça do marido, na comida, na sala, não sei. Mas tenha testemunho. Tenha um testemunho cristão. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Eu vou ler algo aqui para edificar a igreja. Está em 1 Pedro 3, edificar a igreja. Olha aí, 1 Pedro. Vai ajudar muito, hein? E se vai, quer ver? Irmãs em Cristo, põe amor em minhas palavras e receba, porque é da Bíblia que eu estou lendo. 1 Pedro 1:2. Semelhantemente, vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, então sejam ganhos sem palavra, Aleluia. mas pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta e em temor. Glória a Deus. Aqui vai então algo que as irmãs que casadas são e ainda o marido não congrega junto. Amados, o marido mal vai ouvir você falar de igreja. Na verdade, o marido está por aqui de você na igreja. Ou está ficando com o pastor, ou está dando dinheiro para a igreja, ou está louca, está fanática. Aí não adianta. Aí vem a orientação da Bíblia Sagrada. Como testemunho de crente, como sal da terra, a Bíblia está dizendo que se não for pela palavra, então pelo seu testemunho, pelo seu agir, seu modo de viver. Eu já vi marido falar, depois de converter, falava, muito difícil eu converter, porque minha esposa vinha da igreja e em casa, olha só, era um furacão. Aí era chegar e eu sair. Lembra que eu disse que se for para ser crente desse jeito, então eu não quero ser. O nosso testemunho conta muito. E nós temos de orar, pedindo a Deus para nos ajudar. Aleluia. E Ele ajuda. Você crê nisso? Aleluia. Amém. Você tem que ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Tem que ter compromisso com a sua fé, compromisso com a sua igreja. Tem de crer em Jesus Cristo e ter certeza da sua salvação. Receba, meu irmão, a palavra hoje. É o primeiro dia de campanha. Vai ser poderosa, eu creio. Mas
Mas ande em santidade, ande reto. É renúncia, eu disse, é porta estreita. É difícil viver. Não é fácil renunciar. Às vezes a maioria dos amigos ainda estão lá na balada. Aí você vai ter que ser forte para renunciar, para você ficar fortalecido e depois ganhar eles. Aleluia. Eu, quando converti, preguei para alguns amigos meus, mas eu parei de frequentar as festas. Eu parei de frequentar os trabalhos de escola, de faculdade que tinha quase todo sábado, porque depois vinha as cervejas. É renúncia, é mudança de vida. Você tem de dar bom testemunho, sem temor e sem vergonha. Esta é a vida de um cristão. Este é o testemunho de um crente. Em poucos minutos, muitas passagens ainda tinha, mas eu espero que com as poucas que nós lemos já tenha edificado a sua vida. Porque é isso que Deus quer. Nós temos de ser diferentes. Temos de ser diferentes. Como uma criança que brinca para lá e para lá, mas percebe tudo aqui ou ali, o pessoal lá fora também nos olha dessa forma. Aí depois eles vêm acusando, ó. Mas se você já errou, se você outrora foi sal da terra e hoje já não é mais, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Aí existe o arrependimento verdadeiro, o arrependimento genuíno, aquele que faz com que passe do teto a sua oração. Nós somos um povo separado, um povo escolhido. Nós somos chamados para pregar as boas novas a toda criatura. E é a igreja que tem de fazer isso. Mude o seu jeito se você está percebendo que já não está mais como tem de viver. Talvez você está se analisando agora, e talvez percebendo, é verdade, o pastor Jônio tem razão. Eu já não sou mais como eu era no começo da minha conversão. Talvez muitos compromissos, até o próprio ministério às vezes está tomando conta da simplicidade de ser um cristão, de apenas ir pregar o evangelho a toda criatura e falar para ela do pecado dela, e falar para ela que ela precisa arrepender daquele pecado para ter a salvação em Cristo Jesus. É tão simples, não precisa de tanta coisa, amados. Foi dito hoje aqui também: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas são acrescentadas. Lance toda a ansiedade fora, acalme o seu coração, crede em Deus, siga firme a sua fé, andando em santidade, e o mais o Senhor vai fazer na minha e na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Posso ouvir um amém? Você é mais que vitorioso no nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você verdadeiramente agora. Fica de pé.